Você pode utilizar malware para estar causando algum tipo de disrupção na infraestrutura básica, né, infraestrutura crítica dos países, né, como energia elétrica, entrega de água, né, gás. Por incrível que pareça, a gente ainda, né, usa esse termo, né, antivírus, vírus de computador, mas ele surgiu numa época onde esses códigos maliciosos, né, a gente pode dizer que eram códigos maliciosos, eles tinham mais uma ideia de infectar o sistema e se replicar. Daí, a pessoa, ela pode quem desenvolve realmente o malware, né, acaba às vezes nem fazendo a infecção, acaba nem fazendo a comercialização. Ele desenvolve, coloca no mercado, ele tem os seus próprios vendedores, ele tem o seu pessoal do comercial, ele tem o seu pessoal do financeiro. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Trustcast, o podcast que te ensina a fazer segurança na prática. A gente está no 8º podcast hoje, né? A gente vai fazer a gravação aqui. Vocês já perceberam que a gente tem lá no Spotify e no YouTube os podcasts anteriores, né? Com todos os tipos de tema. A gente fala desde a parte técnica até a parte de gestão. Então tem lá a governança de dados, a parte de cultura, a parte de pentest. E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar um pouco sobre o tema de análise de malware. E para isso, a gente trouxe aqui o Luan, né, o Luan de Matos, que trabalha com a gente na IPTrust, e ele vai se apresentar aí para o pessoal. Bom, meu nome é Luan de Matos, eu já trabalho na IPTrust já tem uns 7 anos, e eu já atuei, na verdade, em diversas frentes ali de trabalho, em diversas soluções, mas mais especificamente eu atuo realmente na pré-vendas de soluções, na pós-venda de soluções de tecnologia, né, e depois com relação à cibersegurança, né. A IPTrust ela tem uma veia muito forte de cibersegurança, mas há alguns anos atrás nós lidávamos essencialmente com soluções de redes e infraestrutura, né. Então eu sempre me baseei nessa questão de entender profundamente as soluções, né, e é uma experiência muito bacana porque a gente acaba tendo um conhecimento de redes, de infraestrutura, né? E é algo bem interessante para a carreira de cibersegurança. Show, Luan. Vamos lá? A gente vai falar um pouco sobre análise de malware no mundo corporativo, né? O nosso Trustcast aqui, a gente procura falar mais da parte prática, da parte que envolve o mundo corporativo. Geralmente o pessoal que está ouvindo a gente, né, que está ali do outro lado, eles estão numa pegada mais de trabalhar dentro de empresas, né, de fazer... Alguns são nossos clientes, inclusive, né? Então... a ideia é a gente explorar um pouco mais sobre essa questão de análise de malware. Então, vamos dar uma conceituação para quem está ouvindo a gente, né? Do que seria uma análise de malware, o que são os malwares, né? Então, eu queria que tu começasse por essa introdução, porque o pessoal que pode estar ouvindo ali, a pessoa que pode estar ouvindo pode ser, daqui a pouco, querer entrar nesse mundo de malware, né? Ou estar estudando, ou ser, daqui a pouco, um cara avançado que já está respondendo a incidente, fazendo análise de malware. Então, dá uma conceituação para nós do que é isso aí. Claro. Então, o malware ele é a gente pode dizer que é uma junção de duas palavras, né, em inglês, né, de malicious software, né, ou software malicioso. Então, já quebrando aí vários tabus ou vários entendimentos iniciais que as pessoas têm, né, o malware ele é um software, né, só que ele é um software que é desenvolvido para situações ou para ações realmente maliciosas, né. A gente tem ali as ações clássicas de roubo de informação, garantir um acesso remoto a um ambiente onde a pessoa não teria uma autorização para ter aquele acesso, né? Até mesmo, como a gente pode ver, que tem hoje em dia, que é já bem famoso, tiveram vários casos, né? A utilização como uma cyber arma, né? Você pode utilizar malware para estar causando algum tipo de disrupção na infraestrutura básica, né? Infraestrutura crítica dos países, né? Como energia elétrica, entrega de água, né? Gás. Então, em termos gerais, né, o malware ele realmente é um software malicioso, né, ele é desenvolvido com esse intento e inicialmente ele tinha uma visão muito mais de causar problemas simples, digamos assim, né, eles tinham uma visão mais de brincadeira, né, na época ali do DOS, né, Windows 98, eram situações mais realmente de travar tela, de travar teclas, de causar brincadeiras. Né? Eu lembro eu não sou tão velho assim na área da informática, né, mas eu lembro assim de alguns malwares daqui a pouco que o pessoal ficava abrindo janelinha e travando o computador, ou daqui a pouco que abria drive de CD, né? Ficava abrindo e fechando drive de CD. Isso mesmo. Isso aí era feito realmente como brincadeira. O pessoal queria
contar para os amigos que jogou um malware na máquina do outro, era assim que funcionava antes. Era mais... Isso também era malware? Sim, né? Era mais pela diversão, realmente, por aquela questão de poder fazer, né? Quase um desafio intelectual, na verdade, né? De você... E isso faz muito parte da cultura hacking, né? Isso faz muito parte da cultura hacking, de você conseguir entender um sistema como ele funciona no seu ínfimo, né? Nas suas partes mais internas. Então, tinha mais essa visão, realmente, antigamente. Eu lembro que eu tinha um professor que falava que essa fase romântica da internet, né? Que era o gurizinho de 14 anos que queria lá contar pros amigos lá, ou internet de escada na época, não pagar o pulso da internet, né? E fazia uma gambiarra ali para poder burlar, né? O malware, na verdade, vem muito da cultura hacking, que é usar um software para burlar as coisas que acontecem, ou as regras que tem no computador. Poderia ser mais ou menos isso. Sim, alguma camada de proteção, né? Até, inclusive, acredito que boa parte das pessoas que estão, né, nos assistindo, nos ouvindo, né, tiveram contato com o malware na questão do vírus de computador, né? Lá atrás a gente chamava de vírus de computador e, por incrível que pareça, a gente ainda, né, usa esse termo, né, antivírus, vírus de computador, mas ele surgiu numa época onde esses códigos maliciosos, né, a gente pode dizer que eram códigos maliciosos, eles tinham mais uma ideia de infectar o sistema e se replicar. Daí o termo, né, de vírus de computador, porque ele tentava simular o comportamento de um vírus biológico, né? Infectar o hospedeiro e se reproduzir. Mas então, assim, tem diferença entre o termo vírus e malware ou não? Então, se a gente for analisar, né, claro, tem vários autores e cada um tem o seu ponto de vista, mas o vírus de computador ele estaria dentro da classificação de malicious software, de software malicioso, de malware, né? O vírus seria um tipo de malware. Existem outros tipos de malware. E quando a gente fala de malware, né, só pegando um gancho aí pro pessoal entender na parte de contextualização também, a gente tá englobando também worm, ransomware, adware, tudo isso é malware. O malware é a categoria macro da a gente pode dizer que o malware realmente é o gênero, a espécie, né, a família, e aí você tem os seus tipos, né, diferentes, seus subtipos. Então, como você mesmo falou, né, nós temos ali o worm, né, que você falou que é até um tanto engraçado, porque o caso mais emblemático, né, de uma infecção por worm, ela foi feita por um estudante de ciência da computação, né? O pai dele era professor de faculdade, né? Ele era um estudante de ciência da computação. Se não me engano, era o Robert Morris, né? E até é muito emblemático, né? O Worm Morris. Ele ficou conhecido como Worm Morris. E ele desenvolveu ali um código, né, entre aspas, ali, né, malicioso, mas ele não tinha, de fato, uma intenção maliciosa, era mais pela brincadeira. E esse código, ele infectava a máquina e se propagava, se reproduzia, né? Tentava se reproduzir em outras máquinas. E naquela época, quando ele fez, se eu não me engano, foi nos idos dos anos 60, 70, né? Esse código que ele fez acabou infectando várias máquinas, e a internet naquela época, né, se as pessoas se lembram na parte histórica, a internet ela era pequena, né, ela era algo muito mais fechada num ambiente militar ou estudantil, né, das universidades. E ele basicamente infectou boa parte da internet naquela época e deixou a internet inoperante. Caramba. Até eles conseguirem fazer a desativação desse código malicioso, que na verdade foi basicamente ir nas máquinas e apagar esse código das máquinas. E aí, até uma curiosidade que eu tenho, não sei se tu vai saber responder, mas a gente pode trocar uma ideia sobre isso, né? Então, sendo essa categoria de malware, né? O que está dentro da categoria de malware, que é o macro, né? Existem vários tipos de comportamentos de malware, né? Então, por exemplo, o worm, pelo que tu me comentou, é o que se propaga pela rede. A gente tem um ransomware que é muito comum hoje em dia, a gente já vai falar dele, né? Claro. Que é a questão de criptografia, pedir resgate, enfim. A gente tem o adware, que eu me lembro aqui, que faz a parte de injeção de propagandas, né, nas máquinas. Então, assim, cada um, né, se a gente for pegar todos os conceitos, Trojan e tal, cada um tem um objetivo, né? E aí, deixa eu ver se tu vai saber responder, né? Mas do lado do desenvolvimento do malware, tá? Existe um padrão, por exemplo, assim, tu tem um padrão para desenvolver um worm, tem um padrão... Quando que o malware se classifica como worm? Ou, por exemplo, assim, ó, eu vou pegar o caso do WannaCry, né? Que foi emblemático e todo mundo... o pessoal acha que não tá vulnerável ainda, mas todo mundo tem um bookzinho lá. Sim. Né? Comentavam naquela época que ele foi o primeiro ransomware worm, né? Porque além de ser ransomware, ele se propagava pela rede, então ele tinha o comportamento de worm. Existe padrões de código na hora de desenvolver que tu pega assim, eu quero desenvolver um worm, então vou pegar um padrão de código worm junto com e combinar. Eu não sei se tu vai saber, mas isso existe, não? O que existe, na verdade, são técnicas,
né, que são empregadas na codificação desses códigos maliciosos. Entendi. Né? Mas é uma pergunta muito bem colocada, porque quando você analisa, às vezes, né, as pessoas às vezes têm essa visão, né, eu peguei um vírus, eu peguei um malware, mas na verdade geralmente ele é composto de estágios. Você tem um primeiro estágio que, de fato, infecta a máquina ali no primeiro momento, né? Geralmente esse primeiro estágio, né? Aqui eu estou falando de uma forma ampla, né? Já ligado nos mundos, na nossa época atual, na verdade, né? Mas essa primeira parte, esse primeiro estágio, ele verifica o que é a máquina, que máquina que é essa, qual o sistema operacional, se essa máquina está sendo virtualizada, se ela está num ambiente virtualizado. Ele não executou ainda, ele entrou ainda na máquina só para ficar verificando. Primeiro ele verifica. Legal. Até porque tem umas situações até que eu diria são um tanto engraçadas, né? Que muitos malwares eles verificam, inclusive, primariamente, em qual país que eles estão rodando. Caramba. Existem técnicas, né, que o pessoal chama de geofencing, né? Uma cerca mundial, digamos, uma cerca com relação ao país, né? Então, existe até uma questão ali que não é muito colocada de forma assim clara, né? As pessoas entendem que isso acontece, né? Mas muitos programadores, né, da Rússia, muitos desenvolvedores de malware da Rússia, vamos colocar assim, né? Eles codificam de forma que o malware não execute em máquinas com a língua cirílica, né? Com o alfabeto cirílico, né? Ou com a língua russa, impedindo que aquele código cause algum tipo de disrupção em ambientes, né, da Rússia ou máquinas da Rússia. Então o segredo é usar a linguagem da Rússia no Windows. Pode parecer engraçado falar isso, mas isso é uma técnica que pode ser utilizada como defesa de você. Existem várias técnicas, mas duas que eu posso citar que são bem interessantes é você habilitar, não utilizar, obviamente, porque ninguém vai conseguir utilizar, né? Mas habilitar o teclado cirílico no Windows ou então instalar um driver de virtualização, por exemplo, do VMware ou do VirtualBox, porque daí, se algum código malicioso rodar naquela máquina, ele vai detectar que tem esses componentes, né? E ele pode ser que ele nem rode. Na hora que ele vai ser executado, mas ele não continua o processo de infecção por causa dessas questões. E deixar como secundário mesmo, não precisa utilizar. Como secundário, não precisa utilizar ele. Só o fato de ter realmente na máquina. Falar de uma piada e era verdade. Não, legal. E deixa eu te perguntar, então, pegando um gancho e daí talvez transformando mais pro cenário atual, né? A gente falou um pouco do histórico assim, né? Mas eu queria já pegar esse gancho e falar um pouco dos Endpoint Protection, né? Que a gente tem hoje, né? Porque, vamos lá, não falando de marca nem nada, não é o nosso objetivo aqui, claro. Mas eu imagino que a gente tinha o famigerado antivírus antes, né? Que provavelmente era baseado em assinatura, porque é como se fosse um vírus biológico que tu dá uma vacina e... Perfeitamente, enfim, né? É isso mesmo. E agora com esse comportamento que mudou, né? Por exemplo, do malware tá sendo executado em estágios, né? Tem validações que é feito os antivírus, né? Ou os Endpoint Protection, ou anti-malware, não sei como que é chamado hoje, né? Eles também mudaram. Né? Sim. E como é que eles estão vendo esse desafio, ou como é que eles foram transformados para poder lidar com essa questão agora do malware novo, por exemplo? É algo também bem interessante. Assim como os médicos e os cientistas, eles estudam essas ameaças biológicas, né? Não ameaças virtuais, essas ameaças biológicas, a gente segue um padrão parecido, né? A área de cibersegurança ela segue um padrão parecido. Basicamente, você coleta amostras, você estuda, você analisa, você faz a famosa engenharia reversa daquele código, né? Porque quando o malware chega numa máquina, ele está no seu estágio final, né? Ele é um executável, ele é algum componente ou de sistema, né, ou que pode ser utilizado junto com o sistema, uma aplicação, né? Então, quando a gente vai fazer algum tipo de análise nesse sentido, você coleta e você faz análise, descobre como ele funciona, assim como um médico, né, um cientista, para ser mais exato, né, ele pesquisa lá um vírus, como aquele vírus funciona, como ele infecta o hospedeiro, como ele ocorre realmente dentro do sistema, e com base nisso, ele tenta desenvolver algum tipo de defesa, como você mesmo deu o exemplo, né, a vacina, ou então um remédio, né, um antibiótico, por exemplo, né? A indústria de cibersegurança ela faz basicamente a mesma coisa. Ela estuda, né? Os especialistas estudam, os pesquisadores eles estudam esses códigos maliciosos, entendem como eles funcionam e tentam basicamente dois pontos, a gente pode colocar aqui dois pontos principais, né? Ou você desenvolve algum tipo de vacina, né? Realmente algum tipo de correção a nível do sistema operacional ou a nível da aplicação, né? O antivírus está lá, o antivírus ou a solução de proteção endpoint, né? Que é um termo mais usual hoje em dia, ele vai estar esperando
aquele comportamento malicioso, ele vai tentar fazer algum tipo de bloqueio, deleção, algum tipo de proteção, né? Então, basicamente, o nosso estágio atual, né, ele está muito mais focado na detecção de comportamentos maliciosos, ao invés de detectar simplesmente aquele exemplo A, aquele exemplo B, aquele tipo de malware A, aquele tipo de malware B. O foco da proteção, ele parou de ser um ataque direto àquela ameaça e sim o que aquelas ameaças causam no sistema, o que elas proporcionam, né, de ações maliciosas naquele sistema. E fora o que os fabricantes de soluções de proteção endpoint fazem, a gente tem o fabricante também do sistema operacional, né? Perfeito. A gente tem que chamar a atenção aqui que a Microsoft, né, tem que reconhecer, né, obviamente, o trabalho que a Microsoft faz em estar fechando brechas de segurança, corrigindo muitas brechas de segurança, mas principalmente impedindo que técnicas maliciosas executem no sistema operacional. Logo, você tem ali uma conjunção, né, de soluções. Não é só a proteção do antivírus, do anti-malware, do anti-spam, né, do anti-phishing. Você também tem o próprio sistema operacional que busca ser mais seguro e impedir até mesmo a execução inicial daqueles códigos maliciosos. É aquelas atualizações que ninguém faz, aquelas? As famosas atualizações que o pessoal acaba deixando de lado, né? Não, eu atualizo depois. Se fizesse, não tinha pego o WannaCry naquela época, né? Porque a Microsoft já tinha lançado o patch de correção. Perfeitamente. Deixa eu te perguntar nesse sentido, né? Então, assim, só recapitulando ou fazendo uma parte prática, né? Hoje o malware, então, ele tem estágio de comportamento e o primeiro estágio de aprendizado ali é uma coisa que ele fica adormecido, né? Antigamente, aí me corrija se eu estiver errado, né? A gente tinha uns antivírus só baseado em vacina. Então, se tu não tivesse a vacina, tu acabava sendo infectado e o malware era manifestado na máquina até que se lançasse a vacina, todos os endpoints atualizavam. Perfeito. E aí não se pegava mais a vacina. Hoje, com esse avanço a nível de comportamento, machine learning, até IA depois, não sei se a gente vai comentar depois, né? Claro. Para ver se o pessoal está usando ou não. Então, é possível que os endpoint protection hoje, né, que os anti-malwares consigam fazer, inclusive, bloqueio de ameaça dia zero, né? Ameaça dia zero, na verdade, é aquela ameaça que não tem vacina, né? Então, o antivírus, ele ainda continua tendo vacina, o anti-malware, né? Continua tendo vacina. Perfeito. Mas ele cria vacina já de uma maneira mais baseada até nessa análise de comportamento. Então, por exemplo, um ransomware novo que não tem vacina, por mais que ele bypasse a parte de vacina, pelo comportamento, tá criptografando muitos arquivos, eu vou ver o que está acontecendo, vou bloquear e depois eu crio uma vacina para não precisar chegar na análise de comportamento, sandbox, enfim, né? É desse jeito que está acontecendo hoje, mais ou menos. Você escreveu de uma das formas, né, que é utilizada para fazer esse tipo de proteção, né? Mas é um comentário bem interessante que você fez, que a gente tem que observar que, na verdade, a gente tem, como a gente estava comentando, tem vários estágios, né? A gente até acabou falando só desse primeiro estágio de reconhecimento. Mas o malware, às vezes, ele executa somente com as ferramentas usuais, com as técnicas de programação usuais, né? Basicamente interagindo com o sistema operacional, interagindo com o que tem ali na máquina, né? Mas em algumas vezes você vê justamente o uso de exploits, né? Que é uma coisa que a gente acabou não comentando, né? Mas nem todo malware tem exploits, né? Alguns malwares acabam se utilizando desse exploit. O caso que você comentou ali do WannaCry, né? Ele era um código malicioso que buscava ter acesso à máquina e depois fazer o sequestro ali dos arquivos, né? Utilizando a criptografia, né? Mas a técnica que ele utilizava para se propagar, né? Na rede, em outras máquinas, era justamente utilizando um exploit, né? Já não era mais de dia zero, obviamente, mas era um exploit, né? Que abusava de uma falha de segurança do protocolo SMB ali, desenvolvido, né? Para o sistema operacional Windows da Microsoft. Né? Foi a partir dessa falha, né, que, como você mesmo comentou, já tinha sido corrigido pela Microsoft, né? Muitas empresas, infelizmente, não estavam dando o devido valor ali para atualização, né, no seu devido tempo. E esse malware ele se aproveitou de uma falha inerente do sistema operacional para poder se propagar, né? Mas não foi essa falha em específica que realmente causava a infecção nas máquinas. Existem outros componentes ali que são utilizados para infectar a máquina, para criar persistência, né? Que é uma técnica que você cria porque quando o malware ele infecta no primeiro momento, né? Nesses primeiros estágios, né? Ele vai estar vivo enquanto a máquina estiver ligada. Se você desliga a máquina, né, em teoria, aquele programa deixa de executar. Por isso que eles utilizam técnicas de criação de persistência, que por mais que o usuário reinicie a máquina, o malware vai ser executado depois no próximo boot da máquina, próxima inicialização da máquina. Legal. Pô, tô falando aí, agora vai ter que ter umas 2, 3 horas de podcast, porque é coisa pra caramba. É um assunto bem amplo.
Deixa eu puxar um gancho aqui, então. Vamos falar um pouco a gente já tá chegando na parte de modernização do malware, enfim, né? Perfeito. De como ele se transformou. Antigamente era uma coisa mais de abrir e fechar drive de CD, e hoje se tornou uma questão mais criminosa, digamos assim, né? A gente tem provavelmente quadrilhas ou tem grupos hackers aí que desenvolvem ransomware, né? A gente tem Perfeito. uns cenários aí mais de extorsão, né? De algumas coisas que estão acontecendo. Como que tu interpreta o malware de hoje, assim, né? A gente falou um pouco da tecnologia dele, mas para que ele é utilizado hoje? Ele deixou de ser provavelmente essa parte mais de brincadeira, né? Mais inofensiva, né? E passou a ser profissional para infectar corporações, né? Como é que ele é visto hoje, por exemplo, nesse meio? Perfeito. Não, você fez uma ligação bem interessante porque, veja, né, a internet, né, ou a próprio computador pessoal, né, se a gente observa ali a história de quando ele foi criado, o computador pessoal, os sistemas operacionais, o Windows, né, os próprios produtos da Apple, né, ele era numa época em que o computador ainda era algo muito utilizado para fins mais acadêmicos ou até mesmo militares, as redes, né, a internet ela não tinha esse aspecto comercial. A partir dos anos 2000 ali, a gente pode, anos 90 para os anos 2000, a gente pode acompanhar que começou a ser utilizado esses recursos de tecnologia para fins comerciais, né? Para agilizar operações financeiras, dar um pouco mais de celeridade ou segurança para operações financeiras, né? Pessoas de diferentes partes do mundo poderiam começar a se comunicar. Então, se a gente voltar no tempo, a gente consegue ver que tudo é uma questão realmente da utilização comercial, né? Tudo caminha sempre, toda a criação, né, seja da indústria ou da parte acadêmica ou científica, ela vai acabar tendo um fim depois comercial, né? Até mesmo o desenvolvimento de um remédio, por exemplo, né? No início, quando você desenvolve um remédio, uma vacina, ele é muito caro, né? Porque houve muito investimento de pesquisa, desenvolvimento, mas depois a ideia é que ele vá barateando com o tempo para ser popularizado, né? Com a tecnologia não é diferente, né? Então, a gente começou a ver essa... né, desaparecer um pouco essa questão mais dessas ações inofensivas de um malware que mais estava ali para fazer a brincadeira, para malwares que eu até poderia dizer, ou no caso classificar, em duas frentes bem distintas, né? Claro, outros autores podem ter outros comentários, mas da forma como eu estudo e observo, né, você tem duas frentes bem distintas. Ou você tem malwares sendo desenvolvidos para atividades criminosas, né, que seria o tal do cybercrime, né, o cybercrime, que é justamente o que você comentou, né, usado para estelionato, roubo de informações, né, você tem das mais diversas técnicas aí maliciosas, mas no final do dia, aquele atacante, aquele criminoso, seja ele, né, a gente até acaba utilizando ali o termo cracker, né, ele não é na sua filosofia original um hacker, né, o hacker, na filosofia original, ele buscaria construir coisas e não destruir, né? Construir conhecimento e não destruir e causar coisas maliciosas, né? Mas o atacante nesse sentido, ou esse cracker, esse desenvolvedor de malware, pode até usar mesmo o termo bandido, né? Ele está muito mais ligado com o crime do que com aquele nerd de computação que estava ali estudando e criando alguma coisa, algum software, né? Mais disruptivo. E do outro lado, a gente tem realmente as ameaças mais com relação a poder militar, né? A utilizar o malware como uma cyberarma, né? Então você tem... Claro, a gente poderia comentar que tem cyberativismo, tem várias outras vertentes, mas as duas principais é a utilização de tecnologia, né? Aqui nesse caso, como a gente está discutindo, de malware, né? De software malicioso para obtenção de dinheiro, né? Obtenção, né? de ganhos ali com relação a ameaças nesse sentido, ou então a utilização do malware como uma ferramenta para fazer espionagem, ou como uma cyberarma, ou até mesmo para causar disrupção no ambiente lá do seu adversário, né? Parando plantas de abastecimento de água, plantas de geração ou de transmissão de energia. Então a gente tem essas duas principais vertentes aí nesse nosso mundo atual, né? Perfeito. E essa parte de comercialização, acho que foi um ponto interessante que tu tocou, porque eu acho que quando eu relaciono com cybercrime, é porque, assim, antigamente, provavelmente, né, até pela questão de a pessoa se vangloriar do conhecimento dela e de burlar, ela mesma fazia aquela situação, ela mesma tentava burlar. O hacker tem esse conceito de burlar coisas, né, burlar regras, mas não, às vezes, pro lado malicioso, né, que daí já é o cracker, né. E hoje a gente tem a comercialização de malwares também, né, dentro da Deep Web, lá da Dark Web, né, a gente tem
comercialização de malware e a pessoa que infecta uma empresa ou que faz espionagem, ela nem precisa ter conhecimento, na verdade, ou tem que ter um mínimo de conhecimento, né? Ela compra um software pronto, um malware pronto e vai lá e dissemina. Então, criou-se uma cadeia de comercialização mesmo, né, dessa parte maliciosa. Assim como a gente tem crimes físicos, né, agora a gente tem um crime virtual onde a pessoa pode ir lá numa prateleira comprar o malware e infectar a empresa, né? Então é interessante isso aí. É basicamente isso, né? Novamente trazendo pro cenário, né? O malware ele é um software como qualquer outro, né? Então, as pessoas que desenvolvem, né? Os desenvolvedores de malware, eles começaram a notar que eles teriam uma amplitude muito maior de ganho financeiro, né? Se eles realmente tivessem mais pessoas nessa cadeia de suprimentos, né? Então, a pessoa, ela pode quem desenvolve realmente o malware, né? Acaba, às vezes, nem fazendo a infecção, acaba nem fazendo a comercialização. Ele desenvolve, coloca no mercado, ele tem os seus próprios vendedores, ele tem o seu pessoal do comercial, ele tem o seu pessoal do financeiro, né? Ele utiliza plataformas que vão dar uma abrangência muito maior, né? Um mercado muito maior, praticamente um holofote ali, né? Para que pessoas com más intenções acabem adquirindo os softwares maliciosos mais diversos possíveis e imagináveis, né? Que a gente possa estar discutindo. Então você pode ir lá comprar desde de um ransomware para infectar lá um ambiente para sequestrar os arquivos e você obter algum tipo de resgate, até mesmo trojans ou ferramentas de acesso remoto, acesso reverso, né? Backdoors, como a gente falava mais antigamente. Então é um mercado muito definido e eu diria que é um mercado mais organizado que um mercado de software comum, né? De uma solução normal. Eles trabalham até com DevSecOps agora. Eles com estão certeza. Fazendo desenvolvimento seguro de malware. Não, realmente, a gente tá falando aqui de uma forma talvez até um pouco mais cômica, mas é justamente isso, né? Você tem ali, até aquele famoso portal, né? O Silkhold, né? Que foi até derrubado já tem algum tempo. Claro, aquele era um foco de um portal, né? Muito mais para a venda de entorpecentes e coisas nesse sentido, de serviços, né? Mas tinha um serviço de tecnologia lá também, tinha a venda de software malicioso, né? Mas, como você citou ali, né? Nas darknets, né? Dentro da Deep Web ou dentro desse cenário, você consegue realmente comprar qualquer tipo de solução, né, que você precise ali, e você vai ter acesso à documentação, você vai ter acesso ao suporte, né, realmente cômico, né, mas é trágico ao mesmo tempo, porque você tem a popularização de ferramentas extremamente perigosas, né, que podem ser utilizadas para fins extremamente nefastos, né, como, por exemplo, até mesmo que a gente viu recentemente e tem visto ainda, né, o ataque a hospitais, né, a infraestrutura muito crítica, né, a delegacia de polícia, sistemas de polícia, sistemas de emergência, né, teve casos recentes, inclusive nos Estados Unidos, onde você para um serviço de emergência e você pode causar muito mais estrago do que, às vezes, até mesmo uma empresa que perde, né, dinheiro. Obviamente, a perda de dinheiro, de fundos, ela é terrível. Obviamente, causa muitos problemas de visão econômica, né? Mas hoje em dia a gente consegue ver realmente a perda possível até mesmo de vidas por causa de ataques cibernéticos. Show de bola. A gente já vai comentar sobre o ransomware ali, que eu acho interessante, porque isso que tu comentou é o seguinte, às vezes a pessoa que faz a disseminação, ela nem é o dono daquele malware, né? Ela desenvolveu propriamente ela dito, comprou, né? E assim, aí a gente entra num processo de garantia, porque sim, existe uma garantia do ransomware que geralmente os grupos fazem, que é o seguinte, eles devolvem aquele dado a partir do pagamento, porque eles têm que ter essa fidelidade que outras empresas também vão pagar. Porque se elas descobrem que uma empresa pagou e não teve a devolução, né, isso não fica fidedigno e eles não ganham mais dinheiro. Isso quebra a cadeia de confiança, Só né? que aí existem as pessoas que compram aquele malware, não tem conhecimento nenhum, lançam e não sabem nem como decriptar ali, né? Fazer a chave, entregar a chave. E acaba que eles não, mesmo pagando, eles não têm garantia de reaver a questão, né? A gente já chega lá. Mas eu achei um outro ponto interessante que tu comentou, que eu queria que tu falasse também, que é o IoT, né? Vamos lá. A gente está em crescente também em algumas questões de inovação, algumas questões na área de TI, e uma delas é a internet das coisas. Né? Cada vez mais as coisas estão conectadas e estão interagindo com o ser humano. A gente teve agora o Elon Musk lá, né, apresentando robôs para fazer essa interação dentro de casa. A gente teve os carros da Tesla, né? Um malware, ele poderia, infectando esses tipos de equipamento, poder começar a colocar em risco a vida das pessoas, porque, vamos lá, a pessoa está interagindo com o robô, né?
Ou daqui a pouco eu vi um exemplo antigo ali, 2018, que era recall de marca-passo, que eu boto nas minhas palestras às vezes. Sim. Porque vamos lá, o marca-passo antigamente fazia uma incisão na pessoa para trocar para trocar a bateria, né? Hoje Sim. a bateria dura 10 anos, né? Só que tu tem que ficar ajustando a frequência. Então o que o pessoal faz? Conecta no marca-passo, né? O médico conecta no marca-passo. Ele é monitorado, né? Hoje em dia, né? E consegue alterar a frequência pelo aplicativo. E se um malware interagir no meio desse caminho, né? E se um malware interagir com um robô, né? Cada vez mais a gente está próximo das IoTs, né? Cada vez mais a gente está sendo influenciado a nossa vida por isso, né? Isso pode acontecer no meio dessa injeção, um risco de vida para o ser humano, por exemplo, nessa questão. Qual que é a tua visão desse cenário, né? Não, isso é extremamente possível, né? É terrível a gente pensar, né, que pode chegar nesse estágio, mas é uma verdade e eu vejo que é um caminho sem volta, né? Obviamente que você está perguntando a minha opinião, mas se você falar com qualquer profissional, né, da área, e principalmente os pesquisadores de pessoas, né, com muito mais experiência, muito mais conhecimento, elas sempre vão falar que a tendência, ela realmente ela é perigosa, né? Por isso que cada vez mais a gente tem visto essa questão, e por isso que a gente tem visto realmente da questão da nossa área de cibersegurança tá tão em alta, vamos dizer assim, né? Se você comparar os últimos 5, 8 anos, né? Até por causa que os ataques, né? Como você mesmo falou de ransomware, foi o que mais chamaram a atenção, né? Provavelmente até as pessoas que estão escutando a gente, que estão vendo a gente, elas até tiveram esse primeiro contato com um software malicioso através do ransomware. Já passaram por isso. E apesar do ransomware ser uma ameaça relativamente recente, né? Ela não é tão antiga assim, né? Ela teve obviamente, algumas ligações ali com malwares mais antigos, mas essa questão de usar criptografia forte, pesada, né? Para você não permitir o acesso a arquivos é algo, se você for ver, né, recente. Se a gente for ver, é recente. Mas sim, a tendência é que cada vez mais a gente seja uma sociedade digital, né, digitalizada, digital, os serviços básicos serem basicamente digitalizados, e isso acaba trazendo consequências, né, do não cuidado com relação a isso, né, de não desenvolver já seguro, né. Aqui entra muito essa questão do Secure by Design, né. Não é só um conceito, é algo que a gente precisa utilizar como métrica, como meta dentro dos desenvolvimentos, desde a indústria, desde o desenvolvedor, do pesquisador lá, quando desenvolve a solução, já começar a desenvolver protocolos mais seguros, comunicação mais segura, né, para impedir o ataque tão simplista às vezes, né, a revisão de código, tem muitas coisas, eu posso dizer que nós temos muitas ferramentas para mitigar, para minimizar essas possibilidades, né, mas até aproveitando o que você comentou, já finalizando aqui meu comentário, é que a gente não precisa ir muito longe, a gente já viu acontecer isso, né? Já tiveram sucesso em ataques com relação à marca-passo que você comentou, né? Ataques ali utilizando, né, protocolos, né, Bluetooth ou de conexão remota, carros já foram hackeados, né? Então, é tudo uma questão de a gente ter o primeiro caso claro de perda de vida humana com relação a um ataque cibernético, né? Se a gente for levar em consideração alguns ataques de ransomware recentes, né, houve perda de vida por causa de um ataque cibernético. Talvez não diretamente, né? Não foi o malware... hospital, alguma coisa assim. Isso, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Não foi o malware que infectou, por exemplo, aqui um marca-passo da pessoa e parou de funcionar, a pessoa, né, veio ali a óbito, né? É mais no sentido de... o malware, né, ele infectou o hospital, infectou computadores, fez parar sistemas críticos, né, fez parar talvez até acesso a um gerador, alguma coisa nesse sentido. Sistemas, né, digitais ali pararam e consequentemente, houveram perdas de vidas humanas. Né? Então, hoje em dia a gente vê mais ali, talvez, um risco mais indireto, né, com o ataque à infraestrutura que vai causar ali a perda da vida humana, mas no futuro, com certeza, é algo que não é tão teórico assim. É extremamente possível, né, que um código malicioso ele venha a afetar algo que diretamente esteja envolvido ali na proteção ou no mantenimento da vida humana. Eu fico sempre pensando nisso, né? Uma coisa é tu tá trabalhando numa empresa e tu ter todas as máquinas infectadas, todos os servidores que, querendo ou não, vai dar um prejuízo gigante pro teu trabalho, né? Vai dar um prejuízo para a empresa, daqui a pouco existe demissão em massa por causa disso, vai influenciar a tua vida. Vai afetar a né? economia. Vai afetar, dependendo da empresa, né? Que já aconteceu. E outra coisa é eu estar dentro daqui a pouco, de um carro autônomo, de um Uber nos Estados Unidos, ou aqui, que seja que isso venha para cá, e daqui a pouco o mal infectar o carro e ter os vidros fechados e falar assim, me paga $500 aqui, eu te jogo desse morro aqui e acabou. Entendeu? A urgência se torna outra, porque aí tá influenciando na tua vida. Né? Então, assim, cada vez mais, eu sempre tive isso na cabeça, né?
cada vez mais que as coisas começam a ser conectadas, né? Que a gente vive nessa casa conectada, nessas smart cities, né? Se o pessoal não fazer o desenvolvimento seguro, security by design, a gente vai ter casos e casos de malwares influenciando em vidas humanas, né? Porque eu acho que é coisa que... Com certeza. Não é só coisa de filme, né? Porque a gente vê isso muito em filme Netflix e tal, mas tá começando a acontecer, né? Então é uma coisa interessante porque para ver a importância do que é fazer uma análise de malware ou do que é fazer uma contenção disso, né? Porque Perfeito. a gente tem os profissionais agora que estão olhando para isso, a gente já vai falar um pouco sobre isso, Claro. mas tem o pessoal que está desenvolvendo cada vez mais e querendo gerar essa urgência, né? Perfeito. Porque se o cara conseguir infectar carro da Tesla e pegar todo mundo, daqui a pouco faz um WannaCry da vida, né? Tô chutando aqui que infecta todos os carros ao mesmo tempo e o cara vai ganhar um monte de dinheiro, porque quem é que não vai pagar $500 para não ter um acidente de carro, sei lá? Com certeza, com certeza. Não, e vale a pena comentar isso. Realmente a gente tem 2 pontos que a gente tem que prestar atenção, observar e dar importância nisso. Com certeza, promover essa cultura de desenvolvimento de produtos de forma mais segura. Eu não estou falando só software, né? Aqui, como você mesmo comentou, né? Smartwatches, carros, geladeiras, qualquer coisa que tem algum tipo de tecnologia, né, digital embutida ali que te permite o controle, o acesso, né? Já deveria ter uma preocupação muito maior já no desenvolvimento seguro, né? A gente nunca vai poder garantir que algum sistema ele é 100% seguro, né? Mas você pode mitigar, você pode minimizar possibilidades, né, de ataques talvez até mais simplistas, né, lá no desenvolvimento daquele produto, mas também manter firmemente ali justamente o treinamento de profissionais com conhecimento, né, tanto na parte de defesa quanto na parte ofensiva, né? É muito importante ter essa junção desses times que fazem a pesquisa para tentar justamente quebrar códigos, quebrar ali acessos para poder fazer um acesso e profissionais que defendam, que estão ali observando, né, os famosos ali analistas de SOC, né, os times de monitoramento, cada vez mais vai ser ter o seu uso ali, né, e não adianta realmente ter soluções ou softwares ali observando e monitorando, você tem que ter pessoas, né, monitorando, entendendo esses comportamentos e aplicando algum tipo de ação, né, para conter um ataque ou até mesmo interromper um ataque completamente. Perfeito, que tá complexo esse cenário, né? Vamos pegar, eu tenho mais alguns assuntos para falar aqui, né? Claro. Mas vamos pegar, assim, já que a gente tá falando de malware, né? Eu acho que a grande escalada que a gente teve, ou o grande conhecimento das pessoas relacionado a malware foi o ransomware, né? Porque eu vou trazer uma opinião, depois eu queria que tu comentasse sobre isso, né? O ransomware não é aquele malware que cria uma backdoor simplesmente, ou que ele vai lá e faz um controle remoto da máquina que a pessoa fica ali estacionada sem ninguém detectar, né? A partir do momento que as empresas ou que as pessoas pegam ransomware, a máquina fica bloqueada, os servidores ficam bloqueados e o impacto é imediato, né? Ele gera um senso de urgência para a pessoa pagar e, além de ter esse senso de urgência de pagamento, enfim, ele acaba criando uma situação onde a empresa fica inoperante, né? A gente tem perdas de sistemas, a gente tem perdas de sistemas críticos, enfim. Então, o pessoal está tendo muito impacto com isso e está conhecendo bastante esse cenário porque eles conseguem ver o impacto acontecendo, né? Enfim, né? E o ransomware a gente pode falar que hoje é o malware aí, né? O tipo de malware que dá mais prejuízo para as empresas, né? Hoje em dia, porque virou aquela parte da comercialização que a gente falou, né? O pessoal está comprando ou está fazendo sistemas para poder colocar os ransomwares no ar aí dentro das empresas para poder pedir resgate, enfim, né? Eles usaram a própria criptografia que foi criada por um cenário de proteção para um fim benigno, né? Para fazer a parte do malware, né? Queria que tu comentasse um pouco sobre, primeiro assim, talvez a gente pegar o comportamento do ransomware, né? Perfeito. O ransomware, ele também chega nessa parte de estacionar, de fazer... Eu já vi ransomwares agora que o pessoal tá fazendo, que é o seguinte, né? Depois a gente vai falar da parte de proteção, mas tem a parte de backup, né? Se a pessoa tem um backup, ela vai lá e volta o backup. Só que naquele meio tempo, o ransomware já pegou todas as informações que ele criptografou e jogou para a nuvem. Perfeito. E a pessoa tá extorquindo eles, mesmo que ele volte o backup... Eu tenho as informações e agora com a advento da LGPD e outros itens, falando, eu vou vazar teus dados aqui, tu vai receber multa ou tu me paga o valor X, né? Como é que tá sendo esse comportamento de ransomware aí? Falar um pouco sobre isso. É bem interessante o que você comentou, porque realmente, né, se a gente for analisar de uns 5 ou 8 anos para cá, nós temos vistos, e principalmente na pandemia, né, se a gente for analisar, né, o pós-pandemia, durante a pandemia e o pós-pandemia, várias empresas, organizações governamentais, né, públicas ou privadas, sendo atacadas, né, por esse tipo
né, de malware, né? O ransomware, a gente fala ransomware, né, ficou uma palavra muito comum, né? Basicamente, né, também é a junção de duas palavras em inglês, né? Ransom é sequestro, né? Não tem nada a ver com aquele grupo Ransom. Não tem nada a ver com aquele tá. grupo Não, só pra saber. Ransoms. O ransomware, então, ele é basicamente um software que ele é desenvolvido para sequestrar, né? Lá nos anos 90, a gente já via alguns tipos de ransomware, né? Eles talvez não tinham essa classificação, mas eles já vêm daquela época, que eram basicamente softwares que travavam a tela, ou então eles compactavam os arquivos da máquina e colocavam uma senha no arquivo compactado. Então, se a gente for observar, ransomware, na verdade, ou ransom, é uma técnica de você sequestrar algum tipo de informação, né, o acesso de terceiros, né, e exigir algum tipo de resgate, né, geralmente, né, financeiro ali, para poder ter acesso. Você falou uns pontos bem interessantes, né? Então, além de sequestrar, né? Até alguns anos atrás a gente via muitos casos em que o ransomware ele basicamente só sequestrava, né, aquele dado, né? Fazia a criptografia dos arquivos e o atacante ele exigia o pagamento em criptomoedas, né? Em moedas alternativas, justamente para impedir ali algum tipo de rastreabilidade. E isso acabou, né, causando vários problemas. Inclusive, era interessante que, em alguns casos, até mesmo o ransomware não conseguia nem executar corretamente na máquina, né? Ou até você fez alguns comentários antes que é bem interessante. Alguns atacantes nem desenvolviam tão bem assim esse código malicioso. Então, se a vítima pagasse ali pelo ataque, ali pela essa recuperação, né, do sequestro, resgate, no caso, né, nem sempre você tinha garantia que 100% dos arquivos seriam, né, recuperados. Às vezes, muitos arquivos eram corrompidos durante o processo, né? Então, era uma ameaça que, por si só, ela tinha até problemas internos ali dela. Mas um outro ponto que você comentou também, que é bem interessante, os atacantes começaram a ver que eles tinham um ganho reduzido, né, um ganho financeiro reduzido em só fazer a restauração dos arquivos, né? Se ele só sequestra o arquivo e eu te exijo lá um resgate, às vezes muitas pessoas ou empresas falavam, não, eu tenho um backup, como você mesmo falou, e eu não vou ali fazer o pagamento. Foi a partir desse momento que eles juntaram uma outra, né, eles uniram uma outra técnica muito conhecida nas famílias de malware, né, que a gente chama, na verdade, esses malwares de information stealers. São malwares desenvolvidos única e exclusivamente para roubo de informação, não sequestro, né? Então, eles uniram, falando assim de uma forma, né, como o atacante pensa, né, eles uniram o melhor dos dois mundos, né? O sequestro e o roubo de informação, né? O vazamento dessa informação. Então, hoje a gente observa, né, justamente, não só ransomwares, né, mas só malwares mesmo, information stealers, né? Esses roubos de informação, onde esse malware, além de fazer a criptografia dos arquivos, né, impedir, causar essa disrupção inicial, como você falou, causar esse impacto inicial, né, esse susto inicial, ele também aproveita para ou vazar todos os arquivos daquele ambiente, né? Ou então parte daqueles arquivos para causar um outro tipo de extorsão, né? Porque, querendo ou não, o ransomware ele já é uma forma de você fazer extorsão, só que eles utilizam isso para fazer uma extorsão muito mais com relação a segredos comerciais, informações confidenciais da empresa, informações de pessoas, né? A gente vê casos, inclusive, até mesmo de sextortion, né? Que é um termo que é utilizado hoje em dia, onde os criminosos fazem extorsão financeira ali, prometendo fazer algum tipo de vazamento com relação a dados sensíveis, a fotos, né, comprometedoras, casos nesse sentido. Então a gente realmente vê que, assim como o cenário de cibersegurança, né, os profissionais, os pesquisadores, as empresas, elas se adaptam, né, aos atacantes e tentam criar soluções para proteger ou para impedir, né, que esses ataques deem certo, o atacante também se adapta. Então a gente tem aí um processo quase que num loop infinito, onde a gente tem que estar sempre observando esses casos para fazer a defesa ou a proteção. Eles criaram meio que um mecanismo de talvez eles tenham ganho o tempo todo, porque vamos lá, né? Justamente isso. Se a gente pegar eu acho que o mais emblemático, a foto, né, a imagem de um ransomware ali é o WannaCry, né? Claro. E o WannaCry vinha com uma contagenzinha dizendo o seguinte, né? Se você não pagar em, sei lá, 2 dias, eu vou aumentar o preço. Vou aumentar o preço. Se tu não pagar em 4 dias, eu vou aumentar o preço. Se tu não pagar em 7 dias, eu vou apagar todos os dados e tu nunca mais vai ter acesso. Então, ele gerava uma certa urgência. Se a pessoa tivesse backup, ela restaurava o backup. Agora, o que eu vejo que está acontecendo, né? Além disso, além de fazer isso, eles estão falando o seguinte, não, ó, eu já roubei teus dados, mesmo que tu volte o backup, eu vou publicar isso na internet. Ou eles fazem o seguinte, não, eu tenho um grupo, né, que está acontecendo muito, né? Os grupos, eles fazem esse ataque, pegam os dados, deixam o ransomware lá instalado,
e já colocam na internet falando o seguinte, ó, beleza, eu hackei a empresa X, tá aqui alguns dados deles, ó. É uma prova que o ataque teve sucesso, então assim, né? ó, ele já cria um cenário de global, assim, de tipo assim, pô, a empresa foi atacada, né? E os clientes já começam a ver, e eles querem resolver o mais rápido possível, então gera ainda mais urgência. E se daqui a pouco eles não colaboram, né? A pessoa vai lá e vende também os dados, né? Então, assim, de todo modo, no final, né? Não colaborei, não vou colaborar, voltei o backup, não quero saber dos dados do robô, beleza, eu vou pegar os dados aqui, vou lá nas dark web, vou vender e ainda vou ganhar dinheiro com isso. Então, ficou um cenário absurdo, assim, meio que insustentável pra gente, né, que faz a proteção, né, porque é complicado. É a mentalidade do atacante, né? É justamente isso, né? Quem trabalha na área sempre acaba aprendendo, né, em algum momento que não é algo pessoal. Né? Os ataques, eles são com o objetivo de ter ganho financeiro, né? Perfeito. O atacante, claro, né? A gente tem que isolar aqui a situação quando são ataques direcionados, né? Que a gente acabou não comentando aqui, mas tem os famosos, né, grupos de APT, né? De ataques direcionados e persistentes. Mas geralmente esses ataques, eles são promovidos ali por nações-estado, né? Operações militares, espionagem, ou até mesmo espionagem industrial ou comercial. Né? Mas geralmente, né, a visão do atacante é eu vou atacar aquela vítima, né? Eu tenho alguma possibilidade de dar certo, uma possibilidade de dar errado, né? Então, se der certo, eu tenho que maximizar as minhas possibilidades de ganho financeiro. Perfeito. Por isso, essas técnicas sempre tentando né, tirar o melhor dos mundos ali com relação àquele ataque que eles fazem. Os caras não querem perder nunca. Não querem perder nunca. Bom, vamos falar um pouco sobre a questão do profissional. A gente falou sobre malware, a gente falou sobre a evolução dele, falamos sobre alguns tipos, falamos da relação com a IoT, né, do que está acontecendo, dessa urgência, mas e o profissional que trabalha com análise de malware? Porque antigamente, e aí eu vou passar a minha visão para ti, né, antigamente a gente via as empresas de endpoint protection, as grandes empresas, Microsoft, sei lá, Google, né, tendo analistas de malware porque influenciava diretamente no produto deles. Então, se eu tenho uma empresa gigantesca ali, vou pegar uma Kaspersky da vida, por exemplo, eu tenho um grupo, um laboratório que faz análise de malware e eu sempre via esses profissionais de análise de malware trabalhando lá, né? Perfeito. Numas empresas grandes, né? Sim. Mas agora eu tô vendo um cenário que de tanta infecção ou de tanta coisa, os analistas de malware estão começando a também trabalhar dentro das empresas, a ser uma ligação com resposta a incidente. Então eu queria que tu comentasse um pouco sobre esse profissional. O que tu já estudou até agora, por exemplo, e como que ele se encaixa nesse mundo corporativo, qual que é a importância dele no mundo corporativo, né? Não, são colocações bem interessantes porque é justamente isso, né? Com esse crescimento quase que, né, geométrico, né, uma progressão geométrica ali com relação ao crescimento do desenvolvimento de novas cepas, né, de novas espécies, novos tipos de malware, né, de várias famílias e com vários propósitos diferentes, né? Os próprios fabricantes de soluções de proteção, né, seja proteções de rede, proteções de endpoint, proteções de aplicações, né, web, por exemplo, eles realmente têm uma carga muito alta, né, de pesquisa e desenvolvimento em cima de ameaças, né, e muitas das vezes algumas soluções elas realmente não comportam essa quantidade massiva, né, e os produtos, por mais que os produtos façam excelentes respostas, os produtos fazem muitos bloqueios, né, fazem muitas proteções que são extremamente interessantes, né, nós temos empresas aí de um certo porte que elas precisam ter algum tipo de conhecimento interno, dentro de casa, né? Em algumas situações, né, certos ataques acontecem e a empresa não deseja que esse tipo de código, esse ataque seja analisado por um terceiro, né? Por mais que seja um fornecedor confiável, né? Em algumas situações, né, informações são tão sensíveis que ele não pode enviar essas informações, por exemplo, uma sandbox pública desse fornecedor, né? E aqui sandbox eu comento como uma solução ali onde a gente detona artefatos, né? É um ambiente seguro, digamos assim, um ambiente controlado, onde você detona, você executa esses prováveis códigos maliciosos para entender o que de fato ele faz. Então, a gente começou a ver de alguns anos para cá em que os profissionais de resposta a incidente, né, que estão ligados diretamente com essa questão de um comprometimento por malware, por exemplo, né? Antigamente, o profissional de resposta a incidente, ele ia lá, obviamente, né,
começava a fazer a resposta, coletar informações a respeito do incidente, entender a natureza do incidente, manter os stakeholders informados do que está acontecendo, né? Seguindo todos os processos ali de resposta a incidente. E, no final, eles geravam algum tipo de reporte explicando o que aconteceu, como se faria para corrigir aquela brecha ou aquele problema, né? E acabava por ali, né? Perfeito. E até porque você tem até hoje, né, uma quantidade massiva de incidentes que acontecem, né? E aqui, né, pessoal, eu tô comentando, perdão, os incidentes de cibersegurança, né? Não incidentes relacionados à queda de link ou problemas de infraestrutura, né? Perfeito. Eu tô focando aqui nos ataques de cibersegurança mesmo. E esse profissional, ele era bem retido, ele parava ali. Acontece que, com essa evolução até mesmo das técnicas, né, de infecção, de comprometimento, né, dos malwares, perdão, o profissional de resposta a incidente, ele começou a ter que aprender um pouquinho, né, com relação, pelo menos, à triagem de códigos maliciosos, né? Perfeito. Então, hoje, ele não fala só mais... Ele não escreve lá no reporte dele que aconteceu uma situação em que o malware, né, da família tal, ele invadiu e teve acesso ou copiou as informações. Ele precisa entender o que de fato aconteceu e por que aquele malware conseguiu, né, contornar as camadas de proteção, né? Então, não que, obviamente, o profissional de resposta a incidente, ele está se tornando, né, ou ele vai se tornar um analista de malware, um especialista em engenharia reversa, né? Que você precisa de conhecimentos realmente mais elevados, né, mais especializados para fazer uma análise completa de um malware, né? Mas o que é importante é ter esse conhecimento para fazer uma triagem básica. Qual que é a família? Em qual linguagem que aquele malware foi feito, né? Que tipo de malware que é? Né? Ele é um ransomware, né? O ransomware ainda ele fica muito evidente quando ele ataca. Sim. Mas é um information stealer? Informação foi roubada da minha empresa? Né? Ele é algum tipo de malware que está ali sendo utilizado para fazer mineração de criptomoeda? Né? Então, começou a ter essa necessidade do profissional, né, de resposta a incidente ou de forense, né, de computação forense, a entender um pouquinho mais sobre aquela ameaça em si, para daí poder escrever melhor o seu reporte, para poder, inclusive, passar recomendações melhores para impedir que novos ataques aconteçam, né? Entender de fato qual que foi a brecha. Então, a gente começou a ver realmente essa questão em que os profissionais de resposta a incidente começaram a se especializar mais, né? E acabaram trabalhando em conjunto, né? Com esse time de analista de malware. Mas, é claro, para ter visões iniciais, né? Se você quiser ter de verdade a visão ali a respeito daquela família de malware, daquele malware que você está analisando, você precisa fazer todo um processo de engenharia reversa, executar em sandbox. Então, né, ninguém está tirando, né, o emprego de ninguém. Na verdade, você está precisando de mais especialidade devido a essa quantidade massiva de ameaças e essa evolução tecnológica que as ameaças também acompanham. Perfeito. Não, tem um caso, uma situação prática ali, né, que hoje a gente, né, eu digo, as empresas são muito regulamentadas nessa parte de segurança aqui no Brasil, né, com o LGPD, né, digamos assim, a gente, quando é relacionado a dados pessoais, tem que uma responsabilidade agora, lá no artigo 48, que fala do reporte para os titulares, do reporte para a NPD, de vazamento de dados pessoais, né. Então, quando a gente é infectado por um malware, quando uma corporação é infectada por um malware, fica difícil saber se teve a parte de vazamento de dados se a pessoa não conhecer a engenharia do malware, né? Perfeito. Porque, vamos lá, eu tenho um minerador de Bitcoin dentro de um servidor, e aí eu detectei aquilo. Será que ele... Vazou alguma informação? Porque hoje o ransomware também vaza informação. E ele iniciou sendo o cara que fazia criptografia, né? Então, o que impede hoje de um malware, por exemplo, de mineração de criptomoeda, também está extraindo dados? Né? E a pessoa só vai saber aquilo se ela saber fazer engenharia reversa, enfim, ou saber o comportamento mínimo daquele malware, né? Então, assim, pior vai ser para a empresa se daqui a pouco ela falar que não vazou dados e depois sair na mídia que os dados foram vazados ou que tem um banco de dados da empresa lá. E ela não saber de onde isso veio. Então, assim, começa a influenciar na imagem da empresa esse cenário, né? Eu vejo muito profissional de resposta a incidente, análise de malware, tendo que fazer uma análise básica agora por causa exatamente disso que tu falou, da evolução, enfim, e para cumprir a regulação, né? Então, assim, se tu não cumpre a regulação, tu vai ter um problema com a própria lei, né, com a própria regulação, de ser investigado, e com a própria imagem da tua empresa, que é um bem hoje que é intangível. Perder esse bem é intangível, o impacto que isso pode acontecer, né? E deixa eu te perguntar uma coisa rapidamente, assim, existe um processo para análise de malware, né? O que tu falou um pouco da processo de resposta a incidente. Eu fico imaginando, quando a gente faz uma análise de malware, uma engenharia reversa, enfim, existe algum processo, existe alguma norma? O NIST fala disso? Tu já pegou algum cenário desse?
Ou é troubleshoot básico, tipo assim, fazendo pergunta? Como é que funciona mais ou menos isso? Na verdade, até não existe uma norma talvez tão organizada assim, como você mesmo comentou, um NIST ou CIS, né? Ou CISA, né? Qualquer dessas organizações que desenvolvem frameworks ou né, normas para ter um processo definido, né? O que a gente tem, na verdade, é um processo de indústria, um processo da própria indústria, né, de desenvolvimento de soluções de proteção, né? As empresas que desenvolvem antivírus, que desenvolvem, né, as proteções para endpoint. Então, basicamente, você tem essa questão da análise do ambiente que foi comprometido, da análise, por exemplo, de uma máquina ou de um sistema que foi comprometido. Você vai coletar essas evidências, né? Até engraçado falar isso, mas querendo ou não, até o próprio analista de malware, se ele puder ter acesso ao report ou então ter acesso ao ambiente, ele vai fazer até um pouquinho de processo de resposta a incidente para coletar mais informações a respeito daquilo, para ajudar na análise dele. Nessa questão, toda informação ajuda. Todo tipo de informação ajuda, né? E, querendo ou não, né, o analista de malware, ele é quase o equivalente ali, né, a um pentester fazendo, né, o famoso pentest de black box, né? Porque você tem acesso a um recurso, a um ambiente ali e que você não conhece nada dele, né? Que você vai ter que literalmente fazer engenharia reversa daquele código, né? Ou seja, você vai ter que entender como aquele código foi desenvolvido para entender o que ele de fato faz, né? E poder explicar e entender também as consequências, né? Então, se você está lá analisando um código malicioso e você vê indícios que ele pode fazer algum tipo de vazamento de dados, muito provavelmente ele vazou dados, se você pegou ele no seu ambiente. Perfeito. Né? Então, mas o processo ele é bem, assim, bem lógico e bem simples, né? Você coleta, né, os artefatos, você faz uma triagem básica para saber em qual linguagem ele foi desenvolvido, se tem algum erro ali em que o atacante às vezes ele deixa informações pessoais dele naquele código malicioso, né? Você consegue entender em qual IDE ele foi desenvolvido, quando que ele foi, talvez, compilado, né? O que biblioteca que ele utilizou. Você nota se aquele atacante, ele é um atacante mais especializado, ele desenvolveu módulos complexos do código dele, ou ele reaproveitou códigos, bibliotecas, frameworks já existentes, né? Você analisando o malware, você consegue dizer muito de quem desenvolveu ele, né? Você não consegue, obviamente, fazer um pinpoint e dizer que, né, o João da Silva desenvolveu aquele malware, mas você consegue entender, às vezes até mesmo, de que localidade que ele veio, né? Você nota trechos de linguagem, de comportamentos de alguns países, você consegue pegar algumas informações bem interessantes, fazendo essa análise mais, essa triagem básica, né? Você vai fazer uma análise básica do componente ali, entender realmente as principais funções que ele entrega, né? Lembra, né? O malware ele é um software, então você consegue entender as funcionalidades daquele software, né? E se você daí de fato fizer a engenharia reversa, análise estática, como a gente fala, né? Que é uma análise que pode levar semanas, né? Horas ou semanas, né? Dependendo do nível de especialidade daquele profissional, ali você consegue ter um entendimento realmente completo, né? Mas basicamente você coleta aquele artefato, faz uma análise, uma triagem, uma análise inicial. Você pode fazer uma análise dinâmica numa sandbox, que vai te responder muito mais rapidamente, né, o que ele faz, né? Mas se você quiser ter certeza e entender completamente o que aquele código malicioso faz, você vai ter que fazer análise estática, que vai envolver engenharia reversa, vai envolver debugging de código, vai envolver até mesmo quebra de criptografia, né? A gente não fez o comentário aqui, mas malwares modernos, eles não vêm com o código aberto para você poder ter acesso, né? Na verdade, ele já não vem porque o código é compilado, né? Como a gente estava comentando. Mas existem várias ferramentas de engenharia reversa que te permitem reverter o código de executável para um código-fonte, né? Mas justamente os atacantes, vendo essa questão, eles começaram a implementar técnicas de ofuscação de código, de empacotamento de código, de criptografia de código. Então, para o analista de malware, na verdade, para ele a dificuldade só aumenta. Com o passar do tempo, a dificuldade só aumenta para poder ter acesso a entender de fato o que aquela ameaça faz e poder ajudar tanto na defesa quanto no reporte do que de fato aconteceu. Perfeito. A gente está se encaminhando para o final, né? Mas eu ter uma pergunta aqui para a gente poder debater bem rapidamente, né, sobre a questão da inteligência artificial. Eu gosto sempre de todos os podcasts que eu tenho finalizar com essa parte, porque a inteligência artificial ela tá vindo não, ela já tá aí, né? É uma realidade, né? Bem forte, né? A gente usa ela para quase tudo, né? Como que isso influenciou na análise de malware, né? Eu imagino que as pessoas, veja se eu tô errado, né? Se as pessoas começaram a utilizar isso em prol da análise de malware também, né? Para fazer daqui a pouco a análise dos códigos, essas questões,
mas também ao contrário, né? Daqui a pouco a IA vai ser utilizada também, assim como a criptografia que a gente comentou aqui foi utilizada para o mal, a IA vai ser utilizada no desenvolvimento e daqui a pouco na proteção melhor daqueles malware para que ele não seja feito engenharia reversa, né? Como é que tu enxerga essa parte do envolvimento da inteligência artificial dentro dos malwares, da análise malware? Perfeito. Vamos dividir, então, do lado de quem ataca e do lado de quem defende, né? Do lado de quem ataca, vamos começar pelo lado negativo ali. O lado negativo da IA nesse nosso mundo de malwares, né? Que eu posso comentar é que, da mesma forma como a IA ajuda profissionais a resolver problemas, né? Até mesmo problemas maçantes, problemas, né, que exigiriam talvez muitos cálculos e muito conhecimento e desenvolvimento de código, né? Hoje, com a IA, um atacante com conhecimento mediano pode desenvolver códigos cada vez mais complexos. Perfeito. Né? Buscar formas de fazer contorno de proteções. Então, assim, da mesma forma como a IA ajuda profissionais, né, a automatizar, a melhorar, agilizar as suas operações diárias, né? O malware, a IA, ela utiliza, né, ela ajuda ali o atacante a desenvolver de forma mais rápida e colocar no mercado códigos maliciosos de forma muito mais rápida, né? Eu não falei bons códigos, tá? Eu falei de forma mais rápida. Perfeito. Né? Porque o atacante, ele tem pressa, ele tem celeridade para poder sempre estar aproveitando o momento, né? Uhum. Acontece uma situação, como aconteceu recentemente agora, né? Essa situação climática ali nos Estados Unidos, né? Aquele furacão, né? Eles já vão tentar fazer ataques para ludibriar vítimas do próprio furacão. Né? É um mercado muito dinâmico. Já do lado da defesa, né? A IA, ela se encaixou com uma luva, né? Por quê? Porque com a IA, os fabricantes, né, os pesquisadores, eles conseguem desenvolver modelos estatísticos e matemáticos para cada vez mais detectar as ameaças pelo seu comportamento e cada vez menos pelas suas assinaturas, né? Porque o comportamento, você pega várias famílias, né, várias ações, é muito mais abrangente, né? Você consegue ter uma camada de proteção muito maior. Então, do lado do defensor, a gente vê cada vez mais a utilização dessa tecnologia para estar automatizando tarefas maçantes, tarefas demoradas, né? A IA não cansa, né? Um analista de malware, ele tem que dormir, ele tem que comer, né? Ele tem que descansar. Agora a IA, né, por hora, ela não precisa. Então, até ela se rebelar e querer direitos trabalhistas. Até ela se rebelar, né? Enquanto isso não acontece, a gente vai estar utilizando o apoio dela para estar tentando vencer essa questão. O atacante, ele sempre vai ser mais veloz, ele sempre vai ter mais chance ali, né? Mais vantagem, vamos colocar assim, né? Então a IA, ela vai ajudar a gente a se equiparar talvez mais essa vantagem. Da mesma forma como eles vão estar desenvolvendo códigos agora numa velocidade maior, né? Os defensores também vão estar utilizando esse recurso para estar detectando mais rápido e melhor. Perfeito. Né? Bom, Luan, legal. Te agradeço a participação, de verdade. Eu acho que foi uma conversa muito, muito interessante. A gente podia ficar aqui por horas a fio. Eu imagino que tenha mais assuntos para falar, uma parte mais aprofundada. Talvez a gente possa... Eu sempre falo aqui, né, pra gente fazer a versão 2 de tudo, né? Mas que, assim, a gente vai explorando os assuntos, né? Tanto que tem coisa que a gente fez uma pauta antes, né? E a gente acabou explorando muito mais do que a própria pauta. Então, assim, agradeço a tua participação, tá? Espero que a gente possa ter outras oportunidades de fazer. E aí, para finalizar, só dando um recado pro pessoal, né? O pessoal que não viu os outros Trustcasts, né? Estão disponíveis no Spotify, no YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse Trustcast específico, vocês podem comentar lá no YouTube, entrar em contato, que eu tenho certeza que o Luan e a gente aqui da IP Trust pode responder vocês, fazer uma conversa. Eu acho que isso já está bem entendido para vocês. Então, o que vocês puderem compartilhar esse Trustcast, curtir lá, eu acho que ajuda bastante a gente a continuar promovendo esse conteúdo. E agradeço mais uma vez o Luan por ter participado aí do nosso Trustcast 8. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.